Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem específica, olha só. É a gravação de uma ministração do pastor Plácido Thomas da Silva. Isso foi lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, no dia 17 de agosto de 2025. É um material denso, viu? O foco é total em algumas passagens bíblicas-chave. A gente vai ver como ele aborda a fé, aquela questão da murmuração no deserto, sabe? Salvação só por Jesus Cristo, e também a necessidade do renascimento espiritual. Ele faz umas costuras interessantes entre o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente. A gente vai focar em como o sermão conecta, por exemplo, a história da serpente de bronze, lá de Números, com dois momentos bem importantes em João. A crucificação de Jesus, claro, e aquela conversa dele com Nicodemos sobre o nascer de novo. É uma linha teológica bem clara que ele traça ali. Legal. E olha, se esse tipo de análise aprofundada pegando fontes diferentes e destrinchando assim te interessa, considera se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, né? De forma clara. Bom, mas voltando ao sermão, o ponto de partida que ele usa é Números 21. O povo de Israel está lá no deserto, cansado, reclamando, falando contra Deus, contra Moisés. E a consequência disso, segundo o texto, não é leve. Deus envia serpentes venenosas. Pois é. E a solução que Deus dá é curiosa, né? Ele não acaba com as serpentes. Ele manda Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze, e colocar numa haste, num poste. Quem fosse picado e olhasse para ela, viveria, seria curado fisicamente. E o sermão pega isso e, ele interpreta teologicamente, né? Diz que isso é uma figura, um tipo de Cristo. Ele até cita João 3, versículos 14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Certo, faz sentido a ligação com a cruz, Jesus sendo levantado, mas por que uma serpente? O sermão chega a entrar nesse simbolismo porque, serpente geralmente tem uma carga negativa na Bíblia, desde Gênesis. Olha, boa pergunta. O sermão em si não se aprofunda muito no porquê de ser uma serpente especificamente. O foco dele está mais na ação. Levantar a serpente e o povo ter que olhar para ela para ser curado. A ênfase é no paralelo, sabe? Assim como olhar para a serpente erguida trazia cura física pela fé na palavra de Deus ali para Moisés, o olhar com fé para Jesus na cruz, também levantado, traz a vida eterna e a cura espiritual. Quer dizer, o objeto em si não tinha poder mágico, mas sim a obediência e a fé na instrução divina. É essa ponte que o sermão constrói. Entendi. É a ação de olhar com fé que importa no paralelo. Ok. E dessa ponte o sermão vai direto para Nicodemos, também João 3, um sujeito importante, o mestre em Israel, que vai escondido à noite falar com Jesus. Ele até reconhece que Jesus vem de Deus pelos sinais. Mas aí ele fica totalmente perdido quando Jesus fala que precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Fico imaginando a cara dele, um especialista na lei, como assim, nascer de novo? Exatamente. E essa confusão do Nicodemos é fundamental para o ponto do pastor. O sermão martela nisso. Jesus não falava de nascer de novo fisicamente, óbvio. Era uma transformação espiritual profunda. Nascer da água e do espírito, ele diz. E isso o sermão conecta direto com a fé em Jesus. Cita João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí ele faz uma distinção importante. Uma coisa é ser criatura de Deus, e isso, segundo ele, vale para todo mundo. Outra coisa é ser filho de Deus. Que seria um status adquirido pela fé, então. Isso, pela fé e por receber Jesus, na visão do sermão. A dificuldade do Nicodemos para ele ilustra bem o que o apóstolo Paulo depois chamaria de incapacidade do homem natural, sem o Espírito, de entender as coisas do Espírito. É como se fosse outra linguagem, sabe? Entendi. E quais seriam as consequências práticas desse novo nascimento? O que muda na vida da pessoa, segundo a ministração? Não é só uma ideia, imagino. Não. O sermão vai detalhando. Fala em regeneração, que seria
essa mudança radical interna que Deus opera, isso te coloca na família de Deus, te dá perdão dos pecados e a consequência lógica seria uma nova maneira de viver. Não mais seguindo só os impulsos humanos, a carne, mas sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele menciona também a esperança do arrebatamento, a volta de Cristo. Diz que isso deveria ser o foco do crente, mais do que ter medo da morte, por exemplo. Então tem a ver com identidade, quem você passa a ser, e com comportamento, como você passa a viver. Jesus, ele cita: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Segundo, a Bíblia é inspirada por Deus, é coerente, ela mesma se explica. Terceiro, a responsabilidade do crente. Lutar contra o pecado, mas sabendo que se escorregar, tem Jesus como advogado, isso baseado lá em 1 João. E ainda toca na lei da semeadura e colheita, de Gálatas. Aquilo de que nossas ações aqui têm consequências, vai ter prestação de contas. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, a mensagem central que essa fonte traz é a centralidade absoluta de Jesus Cristo, não só um exemplo moral, mas o único caminho para a salvação e para essa transformação espiritual que ele chama de novo nascimento. E que essa ideia, segundo o pastor, já estava lá no Antigo Testamento, tipo na serpente, e ficou explícita no Novo. Toda que o sermão dá na diferença entre o entendimento natural, comum, e o entendimento espiritual que viria com a fé, como será que essa percepção, essa ideia de que existe uma camada mais profunda de compreensão da realidade que só se acessa por essa transformação, como isso poderia mudar a forma como alguém que crê nisso interpreta tudo? Não só a Bíblia, mas, os problemas do dia a dia, os relacionamentos. Fica aí para pensar. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.